Hoje nós estamos encerrando a nossa série dos 10 mandamentos. Durante este mês de setembro, aos domingos, nós revisitamos cada um destes 10 mandamentos e hoje nós estamos chegando ao fim dessa série. Uma série que me ajudou muito a entender um pouco mais o coração de Deus. Toda lei, ela tem uma primeira intenção, que é refletir o próprio caráter de Deus, mais do que a ideia de que a lei ela exige uma obediência. A lei, por ter uma origem no coração de Deus, reflete quem é Deus. E essa é uma primeira reflexão que nós precisamos fazer. Nós já, muitas vezes, entramos já na crítica. Mas por quê? Por quê? Mas nós primeiros precisamos olhar que esta lei tem uma origem em Deus, e se ela origina em Deus, é porque ela reflete esse Deus, e é uma maneira de conhecer a Deus. Assim Deus desejou ser conhecido então por Israel. Israel foi liberto do Egito. Nós vamos ver isso lá em Êxodo, que Deus resgata o povo, e o capítulo 19, que é o capítulo que antecede os 10 mandamentos, Deus, ele diz exatamente isso. Eu sou o Deus que os tirou da terra do Egito. Ele diz, aliás, capítulo 20, o versículo 1, ele diz: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Deus, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de qualquer obrigação, antes de qualquer recomendação, antes de qualquer diretriz, quando nós falamos das coisas de Deus, a redenção vem em primeiro lugar. A iniciativa vem em primeiro lugar, a iniciativa de Deus. Antes de querermos tomar qualquer decisão, antes de buscarmos a Deus, antes de tomarmos a refletirmos se queremos ou não seguir a Deus, Deus já tomou uma iniciativa. Quando Deus apresenta os 10 mandamentos, Ele diz: eu já fiz algo por vocês, eu já os tirei do Egito, eu já mostrei quem eu sou, que eu sou esse Deus poderoso, capaz de dividir o mar em 2. E porque eu sou esse Deus, eu quero que vocês tenham uma aliança comigo. Os 10 mandamentos, então, têm origem nessa aliança, numa aliança de um Deus que toma a iniciativa. Ele se propõe a ser o Deus desta nação. E esta mesma nação se propõe a ser o povo de Deus. Da mesma maneira, hoje somos também salvos em Cristo Jesus. Estamos numa nova aliança. Mas nós precisamos também continuar olhando para essas leis como uma iniciativa de Deus. Deus também trouxe Jesus para nos salvar. E após nos salvar, Ele então nos convida para ter esse relacionamento com Ele. Um relacionamento que vai trazer quem é Deus, como Deus espera que nos portemos, como Deus deseja que vivamos as nossas vidas, seja essa vida particular, seja essa vida pública. E, enfim, os 10 mandamentos, eles nos ajudam a entender como devemos viver as nossas vidas. Os primeiros 4 mandamentos, eles estão estritamente ligados com quem Deus é e como nos relacionar com esse Deus, sendo que os últimos 6 mandamentos, eles falam desse relacionamento então horizontal que nós temos com as outras pessoas. Se fôssemos resumir os 4 primeiros mandamentos, poderíamos dizer que esses 4 mandamentos, eles refletem quem Deus é, como adorá-lo, abordam a importância do seu santo nome e abordam também a importância do seu santo dia. São todas questões que nós precisamos refletir, precisamos olhar e que estão válidas nos dias de hoje. Uma das coisas que para mim mais se foram claras ao estudar os 10 mandamentos, eu já sabia disso, mas que você pode pegar as folhas, é como se você pegasse as folhas da Bíblia e ao puxar aqui as folhas do Velho Testamento, ela traz para nós aqui algumas folhas do Novo Testamento e vice-versa. Se eu olho aqui algumas folhas do Novo Testamento, elas estão estritamente relacionadas com algumas folhas do Velho Testamento. E para mim ficou hoje mais claro esse mês que os 10 mandamentos estão ligados assim de uma maneira muito
muito íntima com o Sermão do Monte de Jesus. E é interessante porque faz sentido. Mateus, o apóstolo, era um publicano antes da sua conversão. Era um judeu que conhecia os modos, conhecia a cultura judaica. E quando ele escreve o Evangelho, segundo Mateus, ele escreve um evangelho buscando alcançar o coração do povo judeu. E ele faz um paralelo, ele de propósito, ele traz Jesus numa estreita relação com Moisés. Se Moisés tem os 10 mandamentos, Jesus tem as 10 bem-aventuranças. Se Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Jesus também proferiu os 10 bem-aventuranças no alto de um monte. E se não bastasse isso, o tempo todo em que Jesus está falando no Sermão do Monte, ele evoca os 10 mandamentos. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito pelos nossos antepassados, não adulterarás? Ouvistes dos nossos antepassados, não dirás falso testemunho? O tempo todo, nós vamos ver que Jesus, ele não vem para eliminar a lei, mas Jesus vem para enfatizar que a lei, ela sempre foi importante para que nós conhecêssemos quem é Deus. Nós temos hoje o privilégio de conhecer também Jesus. A melhor maneira hoje de conhecer Deus é conhecendo Jesus. Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. Mas o povo de Israel ainda não tinha a experiência de conhecer a Jesus. Então foi a partir da lei que Deus moldou essa nação, que essa nação se tornasse uma nação santa, uma nação que entendesse quem é Deus, como adorá-lo, como zelar pelo nome de Deus e zelar pelo seu dia. Interessante que o 5º mandamento, ele parece como um elo entre os mandamentos, pois ele traz, então, o primeiro mandamento que se relaciona com as outras pessoas, mas, em primeiro lugar, com as pessoas mais íntimas, com as pessoas da nossa casa, com os nossos pais. Todo mundo que está aqui, de alguma maneira, tem um pai e uma mãe, porque é impossível você estar aqui se não for pela ação de um pai e de uma mãe, a menos que tenha algum bebê de proveta aqui, e a gente não sabe. Mas o texto ele fala sobre honrar o pai e a mãe a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor Deus te dá. É o primeiro mandamento que nós falamos, que é o primeiro mandamento com promessa. E é interessante como ele se encaixa nos 10 mandamentos, pois se um filho não honra pai e mãe, esse filho não será capaz de honrar a Deus. Se esse filho não honra pai e mãe, ele não será capaz de viver em paz, em sociedade. Ele acabará, de alguma maneira, cometendo algum desses atos, ou assassinato, ou adultério, o furto, o falso testemunho, ou mesmo a cobiça. Interessante como Deus, ele coloca a família no centro da vida de devoção a Deus. Ontem passei um dia numa conferência, junto com algumas pessoas da nossa igreja, aqui em Campinas, abordando uma nova maneira de fazermos um ministério com crianças e adolescentes, incluindo as famílias. E são verdades tão óbvias, mas nós esquecemos. E uma das coisas que mais me tocou meu coração é que nós podemos gastar as horas do domingo com os nossos filhos aqui na igreja. E a igreja, de alguma maneira, tem se preparado para alcançar os seus filhos. Agora nós temos um culto paralelo para os adolescentes. Mas é 1h30 no domingo. Mas quantas horas esses nossos filhos passam conosco durante a semana? E que fazendo pesquisas ainda se mostra que as famílias ainda são o instrumento que mais influenciam a vida dos seus filhos. Você pode imaginar que talvez o que mais influencia o seu filho é a internet, é o pastor de jovens, é um youtuber qualquer. Não, ainda é a família, o organismo que mais influencia a vida dos nossos filhos. E nós precisamos aprender, e isso está no centro dos 10 mandamentos.
E nós estamos pensando muito seriamente sobre isso. Tenho agradecido a Deus pela visão que Ele tem nos dado de colocarmos como um dos pilares da nossa igreja o Ministério de Famílias. Ele ainda é um ministério que ainda sonhamos, mas ele já tem uma visão. Nós queremos esse ministério. Queremos trabalhar de maneira que as famílias se fortaleçam. E após entender o 5º mandamento, então, nós, durante a segunda parte desse mês, nós então revisitamos todos esses mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Hoje, então, nós vamos fechar com o 10º mandamento. Mas esse 10º mandamento é um mandamento muito peculiar. Na verdade, o 10º mandamento, já no capítulo 20 de Êxodo, versículo 17, nós vamos ver que é um mandamento um tanto quanto diferente dos outros mandamentos. Se nós já passamos pelo não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, qual era o outro lá que tinha? Não furtarás. Agora nós temos uma orientação para não cobiçar. Mas a cobiça, ela é uma ação invisível. Diferentemente das outras ações que estão sendo ditas para que nós não as pratiquemos, a cobiça é uma ação invisível, ela não se vê, ela é gerada no nosso coração e no nosso coração ela se mantém. Por isso, nós chamamos da cobiça de um pecado secreto. Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça é um pecado secreto do nosso coração. É subjetivo. E não pode ser identificado por ninguém, apenas por nós mesmos. Somente quem cobiça sabe que está cobiçando. Nós podemos passar impunes entre todas as pessoas e não sermos descobertos. É interessante que esse 10º mandamento foi o mandamento que convenceu Paulo de que ele era pecador. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem um texto em Romanos, capítulo 7, versículo 7, Paulo, no seu argumento sobre o Evangelho, e falando sobre a nós como somos pecadores, ele diz assim: pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu, Paulo era um mestre da lei, foi orientado e discipulado por um mestre chamado Gamaliel, extremamente conhecido na sua época. Provavelmente Paulo era aquele que não pisava fora do quadrado, não cometia nenhum pecado, ele nunca deveria ter colocado o nome de Deus em vão, deixado de guardar o sábado, ele nunca furtou, ele nunca adulterou, ele nunca fez nada, porque ele era um fariseu, ele era um homem santo. Mas ele se viu confrontado pelo seu coração, pois havia algo dentro dele que não estava direito, que era a sua cobiça. Interessante a gente olhar, porque não é sem propósito que o 10º mandamento é exatamente não cobiçarás. É como se, de alguma maneira, é o grande finale dos 10 mandamentos. É como se, de alguma maneira, Deus está dizendo o seguinte: se você não entendeu nada até agora, então aqui está algo que você precisa entender. Não cobice. Não permita que o pecado nasça no seu coração. Na verdade, a cobiça é a mãe de todos os outros pecados. É a partir da cobiça que acontecem os pecados do adultério, que acontecem os pecados do roubo, que acontece o pecado do assassinato. John Stott, num comentário que ele faz, ele diz assim que o 10º mandamento é particularmente importante porque ele transforma o decálogo de um código civil em uma
lei moral. Ninguém pode ser processado por cobiçar alguma coisa, já que a cobiça não é uma ação, é sim um desejo do nosso coração. Exatamente aquilo que aconteceu com Paulo. Paulo foi olhando todos os mandamentos, e ele foi dando check, 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 chegou no último, ele, opa, bem, nesse eu não passo. Eu lembro do pastor Ari Veloso, ele pastor da Igreja Batista no Morumbi, e ele tinha uma folha que ele fazia discipulado. E esse discipulado que ele fazia com outros homens, tinha várias perguntas, e ele dizia assim, como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu tempo com os seus filhos? E a gente ia respondendo, e ele ia tentando cercar de todos os lados. E por último, tinha uma última pergunta, era a pergunta fatídica. Ele dizia assim, você mentiu para mim em alguma das perguntas? De certa maneira, os 10 mandamentos, o 10º mandamento é isso. É uma maneira de alcançar quem nós somos de fato. Pois uma coisa é nós nos tornarmos ali legalistas. Sabemos exatamente como nos portar diante das pessoas, publicamente e diante de Deus. Mas aí chega um momento em que no último mandamento, há ainda um fator, que é, e o seu coração? O que o seu coração pratica? Como o seu coração está caminhando? A cobiça, então, nós temos que identificá-la e podemos descrevê-la como um desejo de possuir o que não é, o que é do outro. O que é cobiça? Então, cobiça, se você ainda não entender o que é cobiça, é todo desejo de termos aquilo que não é nosso. Quando nós olhamos para algo que tem dono, para algo que é de alguém, e nós desejamos aquilo, nós gostaríamos de ter aquilo, nós estamos então sendo tentados pela cobiça. Interessante, agora é só para você entender, né? A cobiça, eu já expliquei isso, mas ela, apesar de parecer que no último ponto, é o último decálogo, ela na verdade, ela é o pontapé inicial, é a partir dela que todas as outras leis podem ser desobedecidas. E eu quero retratar isso com uma ilustração. Alguns de vocês talvez conheçam essa história que está em 1 Reis, capítulo 21. Essa história é conhecida como a vinha de Nabote. Quem era Nabote? Nabote era um cidadão de Israel, vivia na época do rei Acabe. Alguns de vocês, talvez, aí pela última novela que apareceu, sabe, da novela Jezabel, casada com Acabe. A história ela é escrita no 1 Reis, e no capítulo 21, aparece uma história que parece que ela não tem nenhum sentido. Por que ela se encaixa aqui? Mas nenhuma história, nenhuma narrativa bíblica, ela é sem sentido, ela é sem propósito. Aqui eu só coloquei o primeiro versículo. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. E a história ela continua assim. Acabe um dia disse a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica do lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Aqui nós começamos a perceber que Acabe desejava ter o que não era dele. Ele cobiçou a vinha de Nabote. Ele tentou ir pelo caminho do negócio. Ele tentou fazer uma troca, uma permuta. Olha, você me dá a sua vinha e eu faço uma troca com você, te dou outra vinha.
Contudo, Nabote disse assim: o Senhor me livre de te dar a ti a herança dos meus pais. A fama de Acabe já não era muito boa. E ele falou assim: Deus me livre de um dia você ter aquilo que um dia foi dos meus pais. Diz o versículo 4 que Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Olha só, a Bíblia ela é até irônica. Diz que Acabe deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Acabe era emocionalmente um cara infantil. Magoou, fechou a cara, ficou de bico. E olha só o que acontece. Chega a sua mulher. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque às vezes não me deu a vinha. Aí sabe o que é? Olha só como Jezabel era perspicaz. É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, vira homem, né? Anime-se. E aqui vem a parte diabólica. Conseguirei para você a vinha de Nabote. O versículo 8 diz assim, que ela escreveu cartas, olha lá, começa aqui, olha o falso testemunho, agora começa os pecados. A cobiça, ela existia, mas ela era invisível. Mas agora a prática vai quebrando os outros mandamentos. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. E naquelas cartas, ela escreveu: decrete um dia de jejum e ponha um Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-o até a morte. E isso de fato aconteceu, pois ela escreveu como se fosse o rei. Foi feito como era obedecer ao rei, e essas 2 falsas testemunhas testemunharam que Nabote havia amaldiçoado Deus, e que então, o que aconteceu? O versículo diz que, 13, diz que por isso o levaram para fora e o apedrejaram até a morte. Versículo 14, então mandaram informar a Jezabel que Nabote foi apedrejado e está morto. Olha o caminho do pecado. Primeiro aconteceu a cobiça. A cobiça promoveu o falso testemunho. O falso testemunho promoveu o assassinato. E com o assassinato foi promovido o roubo, pois eles, com a morte de Nabote, eles se apossaram da vinha. Olha como a cobiça, ela é perigosa. Ela é uma dinamite que, quando ela explode, ela atinge várias camadas da sociedade. Só para terminar a história, para você entender, diz que Deus mandou Elias confrontar Acabe. E no versículo 19, Elias diz assim para Acabe: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. A cobiça é algo extremamente pesado. A cobiça é mortal, porque ela nunca pode ser satisfeita. A cobiça implacavelmente anseia por mais deste mundo, e alguém cujos pensamentos, afeições e coração se ocupam do mundo deixará de buscar os céus. A cobiça leva ao abandono do amor por Deus e leva o indivíduo a odiar o seu próximo. Tem-se dito corretamente que quando quebramos qualquer dos primeiros 9 mandamentos, também quebramos o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Em primeiro lugar, a cobiça, ela induz o indivíduo a desejar a casa do próximo. O que significa isso à luz do Velho Testamento? A casa, ela não é só a propriedade em si, mas a casa, ela significa família. E uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é se nós, muitas vezes, olhamos para a família dos outros e desejamos ter a família dos outros. E como nós queremos isso, se isso de alguma maneira se mostra através da cobiça. E nós precisamos prestar atenção que o cobiçoso quer tudo o que o outro tem, em vez de se alegrar com o que tem. Em segundo lugar, a cobiça conduz o indivíduo a desejar não só a família do próximo, mas muitas vezes a desejar o cônjuge do próximo. Sabe um livro antigo chamado O Mito da Grama Mais Verde? Que parece que a mulher ou o marido do outro parece ser sempre uma melhor opção. Cobiçar a mulher do próximo é desejar o que não se pode ter, é desejar o proibido. E Jesus foi enfático quando ele disse: vocês ouviram o que foi dito a vocês, não adulterarás, mas todo aquele que olhar para alguma mulher e em seu coração desejá-la, cobiçá-la, já pecou diante de Deus. Nós precisamos prestar atenção no perigo da cobiça. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O desejo secreto gera a ação pecaminosa. É preciso, portanto, alertar que o tribunal de Deus tem competência para julgar o fórum íntimo, uma vez que Deus também conhece não apenas as nossas ações, mas também conhece as nossas intenções. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Fábio, eu não cobiço na família de ninguém, eu não cobiço o cônjuge de ninguém. Mas aí, de repente, o texto ainda diz que a cobiça também nos induz a desejar as coisas do próximo. Aqui o texto declara que o servo, a serva, aqui no contexto do escravo, é uma propriedade do Senhor, como o seu boi, o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E muitas vezes nós, no nosso legalismo, nós nos privamos e conseguimos de alguma maneira nos comportar sem cobiçar a família, a esposa, o marido. Mas e as coisas? As coisas do dia a dia? Eu, particularmente, sou alguém que gosto muito de automóveis. E para mim é muito difícil ver alguém com um automóvel melhor que o meu. E aqui não é muito difícil, né? Porque o meu é 2008, então qualquer coisa de 10 anos mais novo. E a gente fica, né, olhando para aquilo e fala assim, por que essa pessoa tem e eu não tenho? E aí a gente entra num estado de autocomiseração. Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Coitadinho de mim. Por que eu não posso ter? E a gente começa a entrar numa neurose, porque não tem, parecendo que se nós tivermos as mesmas coisas que o outro tem, nós seremos felizes. Que as coisas, elas vão trazer a felicidade que nós não temos. E o que a Bíblia está nos mostrando é que nós temos que cortar esse mal pela raiz. Não nos é permitido cobiçar. Mas como nós podemos combater esse pecado do nosso coração? Como combater esse pecado, então? Algo tão mortal e tão secreto. Quais deveriam ser, então, as nossas atitudes? Como é que nós podemos vencer
a vencer a cobiça nos nossos corações? Em primeiro lugar, eu quero dar 3 aqui ações práticas. Mas a primeira ação prática, eu chamo de olhar para Cristo e as coisas do alto. 2 Coríntios 4:18 diz: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Perdão, vou ler de novo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Lembra quando eu disse para vocês que os 10 mandamentos estão estritamente relacionados com o Sermão do Monte? E o Sermão do Monte tem um momento em que Jesus ele fala das nossas atitudes públicas, da nossa fé pública, que acontece a partir do capítulo 6, se eu não me engano, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 19. Quando ele diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E o texto ele continua, porque agora ele entra numa parte importante, quando ele diz: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que Paulo fala para a igreja em Corinto? Assim fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Parece que nós estamos esquecendo que nós temos um coração que é contaminado por aquilo que nós olhamos. E uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender, se queremos lutar de fato contra a cobiça, nós precisamos domar os nossos olhos. Pois os olhos, eles têm uma ligação, eu vou dizer que uma ligação espiritual com o nosso coração. Aquilo que nossos olhos, tinha um filme de terror chamado Olhos Famintos. Nós temos alguns olhos famintos buscando devorar as coisas, querendo as coisas, olhar as coisas, desejando as coisas. E isso tudo vai contaminando o nosso coração. E Paulo ali está nos confrontando para olhar na mesma lógica de Jesus, dizendo assim: olha, vamos parar de olhar para as coisas da terra que são transitórias. Nós somos criados por Deus para sermos eternos, para viver uma eternidade. Nós estamos aqui sendo moldados para vivermos essa eternidade, e nós precisamos parar de nos preocupar, de cobiçar, de querer ter as coisas terrenas. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado por uma família para participar de um aniversário de uma criança de 1 ano de idade. Na verdade, eu fiz o casamento desse casal. Eles são... A menina, ela é filha de pais evangélicos. O rapaz, ele não era evangélico, nem a sua família, mas de uma origem católica. Mas eu fiz esse casamento construindo uma ponte para alcançar o coração deles para Jesus. E tem tido um certo relacionamento, a ponto de que agora eles estão comemorando o aniversário do seu filho, e eles me convidaram. Mas foi interessante, porque quando eles me deram o endereço que eles me deram foi em Montemor, num lugar chamado Aras Larissa. Um lugar assim fantástico. A hora que você entra lá, parece que você está pedindo desculpa, né? Desculpa estar entrando aqui. É tal o esquema de segurança, né, que a gente já
aperta lá o botão e fala, desculpa, estou atrapalhando aqui, mas é que me chamaram, né? Fui convidado. E aí você anda ali com o carro, e aí o cara fala, não pode passar de 30 por hora. E aí você vendo todos aqueles cavalos puro sangue em inglês, tem um lugar lá que tem um campo de polo, diz que é um dos melhores campos de polo do sul da América. E aí lá, e nunca que chega na casa, daí vai, todas aquelas casas, tudo assim, aí você entra naquela casa maravilhosa, tudo assim. Aí você fica ali e fica pensando, puxa vida, né, que beleza, né, que coisa boa, né, como a vida pode ser, né, mais feliz. E aí, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que manter o meu pensamento nas coisas do alto. Eu tenho que entender que eu já ressuscitei com Cristo. E os que ressuscitaram com Cristo procuram as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É como se todas aquelas coisas começam a chamar minha atenção e eu preciso levantar a minha cabeça e olhar para os céus. Pois é para os céus que eu tenho que ter o meu objetivo. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, porque depois você volta para casa e você fica pensando, se eu vender a minha casa, eu compro um lote lá. Aí depois a gente monta uma barraca e fica morando na barraca. Não é impressionante como a gente fica mexido? Quantas vezes a gente não vai também numa casa de praia, a gente aluga uma casa, a gente está ali se divertindo, mas no segundo dia a gente já fica tentado a saber quanto custa uma casa, como é que a gente faz para comprar um lugar, porque a gente precisa ter as coisas, a gente não consegue simplesmente se alegrar e aproveitar, não, a gente precisa ter aquilo. Parece que só aproveitar não é suficiente, eu preciso ter. E a gente fica e aí a gente volta para segunda-feira com o foco errado. E o que a Bíblia está nos mostrando é que eu sou um filho de Deus salvo em Cristo Jesus, e que as coisas que eu desejo, a ambição que eu desejo ter, é acumular tesouros lá nos céus. Se eu preciso aprender a não me influenciar por essas coisas, uma segunda prática, eu preciso buscar viver, então, em contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, é um texto interessante, vale a pena você abri-lo. É Paulo ensinando o jovem Timóteo a viver de maneira contente. E no capítulo 6, versículo 6, aqui está errado aí, não é 6:1, mas é 6:6. Está escrito assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia, ela nunca condenou a riqueza. O que a Bíblia condena é que poucos acumularem muito e terem muitos sem nada. O que precisa ter é que todos precisam ter o suficiente. Porém, Deus, na sua soberania, Ele dá mais para alguns do que para outros. Isso é um fato. E o que nós precisamos aprender é entender como Deus deseja que vivamos. Eu vejo que muitas vezes nós queremos ser aquilo que Deus não deseja que nós sejamos. Eu vejo muitas vezes que nós não somos satisfeitos com o que temos. Nós não conseguimos estar contente. Porque a gente sempre está achando que está faltando alguma coisa. A vida da pessoa é uma fartura, farta tudo. Ele nunca está satisfeito. E quem
quer vencer a cobiça, precisa aprender a viver em contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade. O que é a piedade? A piedade é essa prática da devoção, da busca, da adoração ao Senhor. Com contentamento. É se sentir satisfeito. Lembra lá do Sermão do Monte que eu falei? Não acumuleis tesouros e preste atenção nos seus olhos. Depois ele fala exatamente disso. Não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão beber. A tríade do corpo é chamado. As necessidades básicas do corpo humano: comida, bebida e roupa. E há uma promessa de Jesus que os seus filhos serão supridos em suas necessidades básicas, em comida, bebida e roupa. E nós precisamos confiar e nos contentar e olhar. O fato é que a gente não olha para o nosso armário, a gente olha para as vitrines das lojas, é os nossos olhos. A gente olha as vitrines e a gente começa a olhar aquilo que a gente não tem. E aí fica paranoico para comprar aquilo que a gente nunca teve, que nunca precisou antes. Mas depois que viu, fica pensando, como é que eu vivi sem isso até hoje? E eu já falei isso, compramos aquilo que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para mostrar para a pessoa que a gente não gosta. E nós precisamos aprender a viver em contentamento. Simplicidade. Hoje eu preguei em São Paulo, numa igreja de um querido amigo que foi discípulo meu. E ele se tornou pastor hoje de uma igreja em São Paulo. E eu falei lá para eles, lá como paulistanos, que os paulistanos, eu estou falando de quem mora lá em São Paulo, sofisticaram demais a vida. Tudo é gourmet, tudo é não sei o quê. E se não for daquele jeito, não pode, não presta, não serve. E Campinas está indo para o mesmo lado, viu? Que Campinas também está bem glamurosa. E nós, os cristãos, precisamos mostrar o que é viver em contentamento e simplicidade. Sabe uma coisa que eu aprendi? O povo judeu hoje é 1% da população mundial. Mas eles possuem em suas mãos mais da metade da riqueza do mundo. Está nas mãos dos judeus. E eles têm algumas disciplinas com relação ao dinheiro. Eles vivem com metade do que eles ganham. A outra metade eles dividem assim: 10% é o dízimo, que é para o Senhor, 10% eles guardam por alguma emergência, eventualidade, 20% eles investem, eles fazem investimentos de risco, eles aplicam, e 10%, que é o que falta, eles ainda guardam se precisar para ajudar alguém que precisa. Então, eu fico pensando, como é que eu chego nisso? A gente precisa simplificar a vida. Mas conforme a gente vai acumulando as coisas, a gente vai tendo mais coisa para lidar. Eu tenho uma crise hoje com a minha casa. Que quanto eu gasto para cortar grama, às vezes eu até amaldiçoo a chuva. Não chove, porque vou gastar R$100 para cortar a grama. E a gente começa a adquirir coisas que nós não precisamos. Quando nós podíamos simplificar a nossa vida e ter recursos na nossa mão para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a parte que a gente não pensa. E eu comecei o nosso culto hoje com esse versículo. Busque o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus muitas vezes chega primeiro onde não chegou o reino ainda. Aqui nós estamos, de alguma maneira, alinhados com o reino. O reino está aqui entre nós, mas existem alguns lugares que o reino ainda não existe. E a justiça, ela chega em primeiro. A justiça de Deus chega primeiro. E ela vai chegar com as práticas sociais, com ações de justiça, mas que precisam de investimentos. Mas como se o povo de Deus
Está todo endividado, com uns carnezão desse tamanho assim. Né? Eu tinha um amigo meu que falava, tem uns carnê desse tamanho assim. E é verdade, agora não é mais carnê, né? Agora é a bomba relógio. Você conhece a bomba relógio? É a fatura do seu cartão de crédito quando chega para você, todo mês. É uma bomba relógio. Que antigamente chegava por envelope, né? Você não podia abrir que já vinha aquela explosão. Como é que a gente vai viver essa vida de contentamento se a gente não consegue nem respirar? E eu falo isso por mim mesmo. Essa semana eu estava um pouco aflito, assim, e aí eu achei um devocional aqui num aplicativo que dizia assim, respire, tempo para respirar. E aí eu falei, vou pegar esse aplicativo, vou pegar esse devocional. Interessante que ele era um devocional para as mulheres. Mas eu continuei lendo. Mas teve uma hora que ela falou de vida financeira, e falou que todos nós temos que ter uma vida financeira respirável. E eu fiquei pensando, é isso que eu não tenho. Eu não respiro. Na verdade, eu estou vendendo o almoço para pagar a janta. E eu sei que essa é muito da nossa realidade hoje. Porque nós não temos disciplina. Deus continua nos dando os recursos, Ele tem sido fiel, mas nós estamos desperdiçando os recursos. E uma das coisas que a gente desperdiça recurso é cobiçando as coisas que a gente não precisa. Eu falo por mim mesmo. Eu estou proibido de entrar no shopping center. Não me convidam, porque eu não vou. Tenha uma atitude de gratidão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Nós precisamos olhar o que nós temos e viver contentes e agradecer a Deus. Olhar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos todos os dias. A gente fica muito olhando para aquilo que a gente não tem, quando na verdade a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem. E agradecer. Às vezes eu fico frustrado com muita coisa que eu queria ter e não tenho. Mas também muitas vezes eu sou confrontado com algumas histórias que falam assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho coisas que essa família não tem. Eu posso deitar e dormir sem me preocupar com essas situações. E nós precisamos aprender a ver as coisas que nós temos, que Deus tem nos abençoado, que tem cuidado. Por isso, ações de graça. As minhas orações não podem ser orações só de me dá, abençoa, 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 abençoa. Mas também tem que ter assim, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não cobiçarás, é o fechamento da série. Talvez é o grande desafio de nós, discípulos de Jesus, que dificilmente talvez vamos quebrar algum dos mandamentos, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Mas a cobiça é o pecado secreto do nosso coração. Só você e Deus conhecem o seu coração. E Jesus mesmo disse, onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. E eu gosto de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é o que dá o rumo para a sua vida. A gente fica muito falando de cabeça, né, de saber as coisas, mas a gente precisa colocar as coisas no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. 200 anos, os últimos 200 anos nos ensinaram que tínhamos que ser extremamente racionais. E agora parece que nós estamos voltando a entender que nós não somos somente seres racionais, somos seres emocionais. E a Bíblia sempre falou sobre o coração. O centro da nossa vida, da nossa vontade, é o coração. E é lá onde Jesus deseja entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei. E quando Jesus disse isso, Ele disse isso para uma igreja. Uma igreja que conhecia a voz de Jesus. E eu sei que muitos aqui conhecem a voz de Jesus.
mas talvez estão deixando Jesus do lado de fora do seu coração. E talvez você está ouvindo a voz de Jesus e você está lá se fingindo de morto, porque você não quer deixar Jesus olhar e ver aquilo que você cobiça, aquilo que você deseja, aquilo que você gasta o seu tempo, gasta os seus bens, gasta o seu dinheiro. Mas Jesus quer ser o dono do seu coração. Ele quer ser o seu Salvador, mas Ele também quer ser o seu Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também precisa ser o nosso Senhor. Aquele que comanda a nossa vontade. Mas Ele, como um cavalheiro que Ele é, Ele bate a porta. Ele espera que a gente abra. Que você abra o seu coração para Jesus hoje. Que você permita que Jesus seja o dono do seu coração. Talvez muitos de nós já fizemos isso em algum momento. Mas as diversas demandas da vida, as atividades, as coisas, tudo vai influenciando e as coisas vão ficando tanta coisa dentro do coração da gente que quando a gente vê, Jesus mesmo já está para fora, porque Ele não cabe dentro de toda aquela tranqueirada que a gente acumula. Mas Ele quer voltar. Ele gosta, Ele te ama, Ele deseja. Ele estava hoje ansioso. Se é que Ele pode falar que Jesus estava ansioso para te encontrar aqui, porque Ele sabia que você vinha, porque Ele quer te ver, Ele quer se relacionar com você, Ele quer voltar, Ele não quer ficar aqui, Ele quer que você o leve com Ele para os próximos 6 dias, caminhando um dia de cada vez. Nós não vamos ter todas as respostas, Jesus não vai me dar todas as respostas, mas Ele se oferece para caminhar comigo. Ele mesmo também prometeu assim: se você está cansado, está desgastado, está abatido, coloque sobre mim o seu jugo, o seu peso, e eu te aliviarei. Eu caminho com você, eu te ajudo, a gente vai junto, a gente vai caminhando, e a gente vai tentando entender aí o que pode acontecer, o que a gente pode fazer. Jesus é um relacionamento. Jesus não é uma solução. Jesus é uma proposta de uma nova vida. Uma vida diferente, focada não nas coisas, mas no alto, nas coisas eternas. Não saia daqui hoje sem entender quem é Jesus na sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Eu agradeço, Pai, por esse mês, por podermos ter a oportunidade de revisitar os 10 mandamentos. Mandamentos tão curtos, ó Pai, mas tão profundos. Tivemos aqui a oportunidade de nos aprofundar em cada um deles, em cada culto que tivemos aos domingos. Mas todos eles, ó Pai, eles trazem Jesus para as nossas vidas. Todos eles refletem a vida que devemos viver, buscando a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E que as minhas vontades, os meus desejos, sejam agora, ó Pai, entregues a Ti. Eu sou cansado de querer fazer as coisas do meu jeito, de repetir, Senhor, as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. E eu quero fazer diferente. Na verdade, não quero mais fazer, eu quero entregar para Jesus. Que o Senhor faça a Tua vontade. Que o Senhor me leve para pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor do Seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.